Seja bem-vindo novamente ao canal do VC. Para quem não me conhece, eu sou o Naldson. E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de mecânica aqui no canal, tá bom? Vamos lá. A aula passada foi muito importante para a gente construiu, a gente trouxe, na verdade, né, muitos conceitos do cotidiano para a física, de uma forma que a física possa utilizá-los, tais como espaço e tempo. Com isso, com espaço e com o tempo, a gente conseguiu criar uma noção física de velocidade, né? A gente trouxe velocidade para a física, né? E para que isso? Porque é importante a gente ter esse conceito também. Porque se a gente quiser começar a estudar os movimentos mais simples, né, os mais básicos, a gente vai começar naquele que a velocidade ela é constante ao longo de toda a trajetória, o que a gente chama de movimento uniforme. Nesse caso aqui em específico, a gente vai estar estudando o movimento retilíneo uniforme, que tem uma peculiaridade, né? Mas vamos lá, o que seria um movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele onde a velocidade escalar, ou seja, a intensidade da velocidade, ela é a mesma durante toda a trajetória, ela é constante. Agora, se além disso, né, a sua direção e o seu sentido também não mudarem, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Faz sentido, né? Pensa comigo. Se você tem se você está no movimento que não muda nem a direção nem o sentido, ou seja, você nem vai começar a andar mais um pouco para um lado, nem começa a andar mais um pouco para o outro, e além disso você não vai andando, depois volta, você está no movimento retilíneo, né? Embora que se você voltasse também teria, mas aí para você parar você teria que mudar a sua velocidade, né? Então veja que a gente temos um movimento uniforme circular, que é esse cara aqui, onde a variação do espaço ela é a mesma para tempos iguais, e isso é o que caracteriza o movimento uniforme. A variação do espaço são iguais para intervalos de tempos iguais. Veja, para cada tempozinho aqui é a variação angular. Então, se a variação angular é a mesma, a variação no arco é a mesma, então a variação do tempo aqui em cada coisa for mesmo. Então, para cada delta t temos um delta s igual. Ou seja, a velocidade ela é constante. A velocidade escalar ela é constante aqui no movimento uniforme circular. Eu vou voltar para ela daqui a pouco. Aqui veja o movimento retilíneo uniforme, agora sim, né? Nem a direção nem o sentido mudam. Ou seja, aqui a gente começa o movimento da moto, né? Da cinquentinha. Aqui na posição inicial, no tempo inicial, para 1 segundo de movimento ela anda 10 metros, mais 1 segundo depois ela anda 10 metros também. E a velocidade é sempre a mesma, né? Não importa o tempo que passa. E aqui a gente já tem um spoiler do que seria o gráfico da velocidade pelo tempo. É simplesmente uma reta, porque a velocidade é a mesma. Tá, então o que difere esse e esse? Aqui a intensidade da velocidade não muda, mas a direção da velocidade muda. Aqui a direção da velocidade é para cá, logo aqui já é para cá, aqui já é para cá, aqui já é para cá. Ou seja, isso já quer dizer uma coisa, que a velocidade em si, não estou falando de velocidade escalar, a velocidade em si é um objeto matemático que ele precisa de mais informações. Ele precisa da intensidade, e essa intensidade é a que a gente chama de velocidade escalar. A gente precisa de uma direção e a gente precisa de um sentido. Ou seja, ela é um vetor, a velocidade em si. Aí a gente chama da intensidade da velocidade a velocidade escalar. Certo? Então, continuando, a gente viu então também que a gente definiu assim a velocidade média, né?
entre um percurso como sendo simplesmente a razão entre o ΔS e o ΔT. E, né? E disso a gente pode tirar uma função horária do espaço, uma função que vai nos permitir fazer predições, uma vez que a gente sabe a velocidade do objeto, e ela é constante, ela mesma, né? E a gente sabe o ponto de partida. Você vai me dizer, eu quero a posição dela no tempo X, e eu vou poder te dizer, ou eu vou te dar a posição final e vou te dizer qual foi o tempo que ela demorou para chegar naquele ponto, saca? Então, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: primeiro, note que, como esse gráfico aqui já exemplifica, e a própria definição diz, né, a velocidade escalar ela é uniforme durante todo o movimento. Então eu simplesmente vou chamar, em vez de velocidade média, eu vou chamar simplesmente de V, porque é a mesma durante todo o movimento. Aqui, né, a gente sabe que delta, a variação de alguma coisa, é sempre final menos inicial. E o inicial do tempo eu vou dizer que ele é zero, porque é simplesmente minha convenção. Então a gente tem o seguinte: V é igual a ΔS sobre ΔT. V é igual a S final menos S inicial dividido pelo tempo final, que eu simplesmente chamei de T, né? Aqui, ó, tempo final, simplesmente T. Quando a gente passa esse tempo para cá, aqui ele está dividindo, né? Eu vou passar para cá multiplicando. Então eu fico com a expressão S final menos S inicial é igual a V vezes T. E a gente simplesmente pega esse cara que está subtraindo aqui desse lado da expressão, manda para o outro lado, fica com a famosa expressão de sorvete, que é S é igual a S0 mais VT, onde S é a posição final da partícula e S0 é a posição inicial, que a gente costuma carinhosamente chamar de sorvetinho, porque no movimento uniformemente variado a gente tem um sorvetão, né? Então, bem simples, né? Como eu disse, a gente vai começar com passinhos de bebê, né? A gente vai estudar o movimento mais simples que tem, que é o movimento retilíneo e uniforme, com velocidade uniforme. Então, a gente já, com essa função horária, né, a gente pode enriquecer nosso conhecimento com gráficos, essas coisas lindas aqui, né? Bom, o mais simples, né, é simplesmente a velocidade pelo tempo, né? A gente tem dois tipos de gráficos, né, que a gente pode ter no movimento uniforme, né? Dois tipos de fontes de informação. Um é o gráfico da posição pelo tempo, outro é o da velocidade pelo tempo, certo? O mais simples de todos, como a gente já viu, é da velocidade pelo tempo, porque, mais uma vez, é um movimento com velocidade uniforme, então a velocidade se mantém a mesma durante o passar do tempo. Ou seja, é simplesmente uma reta. Se você diz que seu movimento retilíneo uniforme tem uma velocidade de 20 metros por segundo, então o tempo vai passar e essa velocidade vai ser 20 metros por segundo. Se for 10, ia ser uma reta aqui. Se fosse 30, ia ser uma reta aqui. Sem surpresas alguma. Já a posição pelo tempo, é bom a gente lembrar de um cara na matemática chamado de função afim, né? Ou função de primeiro grau. Veja, é função horária do espaço, ou seja, é S em função do tempo. Mas veja, o tempo aqui, que é a minha variável, né? Ela aparece com expoente 1, né? Aqui. Então ela é uma função de primeiro grau no tempo, onde V é o coeficiente angular e S0 é simplesmente o parâmetro, né? É onde a reta corta o eixo Y. E é o que a gente vê aqui, é que a gente espera, né? Que seja uma reta e que corte o eixo Y no S0, no ponto de partida. Desculpa, né? Ou seja, quando o tempo é zero aqui, eu estou na posição inicial. Só que tem duas peculiaridades, né? Vejam, o coeficiente angular vai me dar a inclinação da reta. Se V, que é o coeficiente angular, é positivo,
Então, à medida que o tempo passa, os valores de S vão aumentando a partir de S0, né? Aqui, bate aqui, aqui, bate aqui. E a gente chama esse movimento de movimento progressivo. Se minha velocidade é negativa, eu tenho uma inclinação para baixo. Ou seja, à medida que o tempo passa, os valores de S da posição vão ser menores do que o valor da posição inicial. O que é que acontece? Aqui bate aqui, aqui bate aqui e aqui bate aqui. Né? Tranquilo, easy peasy. Ou seja, a gente já aprendeu tudo que a gente poderia aprender de movimento uniforme. Essa coisa fácil, simples. O que a gente tem que fazer? Exercícios. Vamos lá. Aí você, mas isso é muito fácil, eu vejo desde que eu nasci, eu vejo isso aí, beleza. Pá, caiu o Enem. Enem 2012. Só que é Enem, né? Como é que a gente... Qual é o macete? A gente tem que ir logo pra pergunta. Vai logo pra pergunta, porque você já leu o texto ligado no que você quer. Porque senão você vai ler aqui, quando chegar aqui você já não lembra qual é o valor que tá aqui, já não lembra se é física, se é biologia, se é química. Vamos lá. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ou seja, agora eu vou ler o texto sabendo que, quando ele diz aqui, ó, ande continuamente na velocidade máxima permitida, eu sei que esse veículo vai estar sempre na mesma velocidade. E aí, movimento retilíneo. Vamos dar? Ou seja, vamos ler aqui. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. E aí eu tomei essa liberdade de fazer esse belíssimo desenho aqui, onde eu compactei todas essas informações relevantes no desenho. Então, vamos lá. Ele quer saber o tempo total, né? Sabendo que um trajeto a gente faz de um jeito e o outro trajeto a gente faz de outro. Então vamos lá. No primeiro trajeto, eu tenho que a velocidade é igual a... Isso na verdade vai valer para a expressão, né? Aqui, ΔS sobre ΔT, ela vale para os dois trajetos, né? Mas agora a gente vai substituir os valores. A velocidade permitida, que a gente andou na máxima, né, é de 80 km por hora. Que eu vou traçar uma retinha aqui só para a gente não ultrapassar aqui. A posição é de 80 km. Então o intervalo de tempo no primeiro trajeto eu vou chamar de ΔT1. Tá aqui. Aí a gente faz o que? Passa esse cara pra cá, né? E o 80 a gente passa pra cá. Simples. Então a gente fica com ΔT1 é igual a 80 sobre 80. No caso, 80. Lembra que aqui é 80 km. Aqui embaixo vai ser 80 km por hora. Então, temos que ΔT1
é 1 hora. Por quê? Porque aqui, lembra que tá quilômetro dividido por quilômetro por hora, né? Então a gente repete a primeira, quilômetro, e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, corta quilômetro por quilômetro e essa hora vem aqui pra cima. Então, aqui a gente espera, né? O intervalo de tempo dá uma unidade de tempo. No segundo trajeto, vamos lá. A V, mesma coisa, V é igual a delta S dividido por delta T. No caso, agora vai ser delta T2. Aí a gente vai lá fazer a mesma coisa, substituir os valores. A velocidade máxima permitida é de 120 km por hora, né? A distância percorrida é de 80 km, 60 km, desculpa, dividido por delta T2. Mesmo esquema daqui, né? Passa a delta T para aqui para cima, 120 aqui para baixo, e a gente fica com delta T2 é igual a 60 dividido por 120. Mesma coisa, né? Quilômetro dividido por quilômetro por hora. Aí a gente já sabe que o resultado dessa divisão vai dar em hora, né? A unidade. Que é simplesmente 0,5, né? Cortou aqui. 6 dividido por 12 é 1/2, que é 0,5 horas. Ou 30 minutos, né? Ou seja, o tempo total de 1h30, né? Porque ele pediu o resultado em tempo. 1,5 horas. Facinho. Facinho. Então vamos finalizar com essa daqui, que vai servir pra gente fixar e ver como é que a gente trabalha com a função horária, né? Lembrando que a função horária é essa aqui, sorvetinho, mais VT. S é igual a S0 mais VT. Então ele diz o seguinte: dada a função horária, S é igual a 10 mais 3T, válida no SI, determina a posição inicial, velocidade e sentido de movimento em relação à linha de trajetória, e letra B, a posição em T igual a 5 segundos e o instante que o corpo passa pela marca de 31 metros. Então, vamos lá, né? Veja, o cara que acompanha o tempo, a variável, né? Ele é a nossa velocidade. Enquanto o cara que fica sozinho, né? Nosso coeficiente, ele é a posição inicial. Um outro jeito de ver é: coloque a posição inicial, seria a posição no tempo igual a 0. Então coloque T igual a 0 aqui, e esse cara simplesmente morre. E a gente tem que S0 é igual a 10 metros. E como a gente viu, o coeficiente que acompanha o tempo, a variável, é a velocidade. Então, 3 metros por segundo, porque é SI. Aí ele pergunta qual é o sentido do movimento em relação à trajetória. Você pode ver de dois jeitos diferentes. O primeiro jeito de ver é que a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo, e você saberia então que ela avança para valores maiores, né, do que S0. Outro jeito de ver é o seguinte: a gente viu que para T igual a 0 a posição é 10 metros, né, que é a posição inicial. Então coloque T igual a 1 agora, ou seja, um instante posterior ao instante inicial. T igual a 1, aqui fica 10 mais 3 vezes 1, ou seja, 10 mais 3, que é 13. Ou seja,
que é maior do que 10, né? Ou seja, você tá a cada instante que passa, você avança no tempo. Como a velocidade é constante e você não muda nem direção nem sentido, sempre vai estar aumentando nesse caso aí, né? Então, ela avança para valores maiores do que S0. E a letra B é simplesmente a aplicação. A posição em t igual a 5 segundos. A gente vem aqui, S é igual a 10 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, então fica 10 mais 15. E a gente tem aqui a posição é 25 metros. E a outra é o instante que o corpo passa a marca de 31 metros. Então, agora a gente vai substituir S igual a 31 e a gente quer descobrir o tempo. Então fica 31 é igual a 10 mais 3t. A gente passa esse 10 aqui que está somando, passa para o outro lado, subtraindo, fica com 3t igual a 21. E agora a gente passa o 3 que está multiplicando, a gente passa dividindo e fica 21 dividido por 3, que é 7 segundos, né? Porque está, mais uma vez, no SI. 21 dividido por 3, então o tempo é aos 7 segundos. Facinho também, galera. Muito obrigado, espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês e a gente se encontra na próxima aula, beleza?